Olá, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja abundante em nossos corações. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Roberto Gomes e este é o canal, o Adorador por Excelência. Hoje nós vamos examinar a palavra de Deus que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 24, verso 8. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: Eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas essas palavras. Tema da mensagem: Jesus, o Cordeiro de Deus. O sangue do concerto foi selado em Israel mediante a aspersão do sangue, o que indica que os sacrifícios expiadores eram necessários para manter o relacionamento entre Deus e o povo. O sangue significava a purificação e o perdão conseguido mediante uma vida sacrificada a Deus. Tal sacrifício abria o caminho à reconciliação com Deus e à obediência que procede da fé por parte do povo. Verso 16 e 17. A glória do Senhor. A glória do Senhor revelou-se em forma de luz fulgurante que emanava da pessoa de Deus. Capítulo 25, verso 9. O tabernáculo era um santuário, um lugar separado para o Senhor habitar entre o seu povo e encontrar-se com os seus. A glória do Senhor estava sobre o tabernáculo de dia e de noite. Quando a glória do Senhor seguia adiante, Israel tinha que avançar junto. Deus guiou os israelitas dessa maneira enquanto estiveram no deserto. Verso 10. Uma arca era uma peça do tabernáculo em forma de baú, contendo os 10 mandamentos, um vaso de maná e a vara florescente de Arão. Verso 16. O testemunho. Eram 2 tábuas de pedra, nas quais foram gravadas os 10 mandamentos, ou o decálogo, que Moisés recebeu de Deus no Monte Sinai. Verso 17. O propiciatório era a tampa da arca. Nela, o sumo sacerdote aspergia o sangue derramado do sacrifício, a fim de fazer expiação pelos pecados. Esse ato simboliza a misericórdia de Deus, que levava ao perdão. Verso 18. 2 querubins de ouro ficavam em ambas as extremidades do propiciatório e simbolizavam seres celestiais que assistem junto ao trono de Deus no céu. Verso 30. A mesa, o pão da proposição, o pão colocado sobre essa mesa
representava a presença do Senhor como o sustentador de Israel na sua vida em geral. Aponta para Cristo, o pão da vida. Verso 31, castiçal. Este era, na realidade, um candelabro que continha 7 lâmpadas a óleo para alumiar o tabernáculo. As lâmpadas acesas representavam a luz de Deus, a sua presença no meio do arraial, ou arraial. Capítulo 26, 33, o véu, ou cortina espessa, fazia a separação entre o lugar santo, onde o sacerdote orava e levava ações de graças a Deus em nome do povo, e o lugar santíssimo, a habitação de Deus. Esse véu mostrava a solene verdade que o ser humano não podia aproximar-se livremente de Deus devido à sua condição pecaminosa. Capítulo 27, verso 1. O altar, também chamado o altar dos holocaustos, era o lugar onde os animais eram imolados em sacrifício para fazer expiação, ou seja, para cobrir o pecado e alcançar o perdão de Deus. Capítulo 28, 1. Arão, o ofício sacerdotal. O Senhor deu instruções a respeito do ministério de Arão, o sumo sacerdote, e dos deveres do sacerdócio em geral. O sacerdote era uma pessoa com a missão de representar o povo diante de Deus. Os sacerdotes ministravam como mediadores entre o povo e Deus, e também comunicavam ao povo a vontade e o conserto de Deus. Verso 30, Urim e Tumim. As Escrituras não explicam o significado de Urim e Tumim. O sentido literal pode ser luzes e perfeição. Possivelmente eram usados para lançar sortes na busca de uma resposta sim ou não, na definição da vontade de Deus em casos específicos. Capítulo 29, 10. O novilho. Quando os sacerdotes impunham as mãos na cabeça do novilho, isso simbolizava a sua identificação com o animal, como sendo o seu substituto, e talvez a transferência dos pecados do povo para o animal. Assim, o novilho tornava-se um sacrifício vicário que morria por causa do pecado, dos pecados do povo. Essa cerimônia aponta para o sacrifício vicário de Cristo, que tornou-se a nossa oferta pelo pecado.
Capítulo 30, versículo 1. Queimar o incenso. A queima do incenso simbolizava a contínua adoração e orações do povo a Deus. O altar podia ser profanado, o que indica que a oração que não visasse a glória de Deus, nem saísse de um coração dedicado à santidade, era e ainda é inaceitável ao Senhor. Capítulo 31, 3. E o enchi do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo de Deus, aqui, refere-se à dotação e à capacitação pelo Espírito Santo para serviço especial a Deus. É correto, segundo o novo concerto, orar para que o Espírito nos dê tanto proficiência física como dons espirituais, a fim de cumprirmos a vontade de Deus para as nossas vidas. Capítulo 32, 4. Um bezerro de fundição. Arão, um dirigente espiritual de Israel, infringiu as normas de condutas estabelecidas por Deus, a fim de agradar o povo ao qual servia. Cedeu diante das pressões ímpias dos israelitas e violou o segundo mandamento. Somente a intercessão de Moisés salvou Arão da ira de Deus e da morte. Verso 6. Levantaram-se a folgar. O povo começou a entregar-se às danças sensuais e orgia sexual. Segundo o versículo 25, o povo estava despido. Verso 10, e os consuma por causa da apostasia e do pecado do povo. Deus declarou sua intenção de destruí-lo e de levantar outra nação através de Moisés. Verso 11, Moisés suplicou ao Senhor. A intercessão de Moisés pelo povo de Israel revela que Deus atende às orações dos seus servos fiéis e permite que estes participem de seus propósitos e decisões restauradores por causa daquela oração intensa de Moisés. O Senhor compadeceu-se, e que Deus faz dos seus servos cooperadores com Ele e os designa mediadores e intercessores pelos perdidos. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Senhor Deus e Pai, com grande e tremendo és tu, meu Pai. A tua palavra diz que operando a Deus, quem impedirá, meu Senhor? Aí está, ó Pai, o Antigo Testamento como uma tipologia mostrando que Jesus seria o Cordeiro que seria imolado apenas uma vez, meu Pai, para sacrifício do pecado do povo que se arrependesse. Meu Deus querido, aí está o povo se rebelando, fazendo, meu Pai, imagem de escultura, Senhor, e adorando as imagens, Pai, desobedecendo o segundo mandamento, não farás imagem de escultura.
E a tua palavra diz que o Senhor quis destruir todo aquele povo, ó Pai, e através de Moisés fazer uma nova geração, Pai. Mas através da intercessão de Moisés, o Senhor perdoou aquele povo. Mas todos acima de 20 anos, ó Pai, não entraram na terra prometida, Pai. Eu te glorifico, ó Pai, te adoro. Por isso eu te peço, ó Pai, que esta palavra venha falar poderosamente aos nossos corações, porque o Senhor não mudou, ó Pai. O Senhor continua procurando sobre a face da terra os verdadeiros adoradores, meu Pai. Homens, mulheres e jovens que te adorem em espírito e em verdade. Por isso eu te agrado, te adoro, meu Pai, na beleza da tua santidade. E quero te pedir, meu Pai, desperta a tua igreja, liberta o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe esta nação e todos os governantes, em nome de Jesus. Amém.